Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos. Hoje, 7 de abril de 2022, fundamentados na fé e no amor que vem do Espírito Santo, vejamos o que nos diz a palavra de Deus hoje, narrado pelo evangelista São João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais virá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais virá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui no Evangelho de São João nos últimos dias, nós temos observado que os evangelhos sempre são narrados por São João. Nesta semana que nós dizemos, na nossa fé católica, dizemos Semana Santa, né? Aliás, Semana das Dores, semana que vem, Santa é a semana que vem. E nós vimos aqui, mais uma vez, o questionamento dos judeus para com Jesus, onde Jesus disse a eles que todo aquele, olha só, todo aquele que guardar a minha palavra jamais virá a morte. E eles não acreditavam, eles duvidavam. Eles não sabiam, ou por ignorância, que estavam diante de Deus, o Filho de Deus, o Deus feito homem, mas é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. E aí disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Olha, quando Jesus fala isso, olha qual é o pensamento dessa gente. Eles entenderam que Jesus dizia daquela forma, eles entenderam que Jesus estava endemoniado. E Jesus responde a ele, para eles, né? Agora sabemos que tu tens um demônio. Eles disseram: Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais virá a morte? E aí foi aonde eles disseram assim: acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende ser? Então, como Abraão morreu e todos os profetas morreram,
Eles ficaram indignados com a palavra de Jesus e aí perguntam a Jesus quem pretende ser. E aí Jesus respondeu categoricamente com uma resposta bonita. Olha só. Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Olha que resposta bonita que Jesus deu. Jesus disse que ele mesmo não se glorificava, e sim o Pai que o glorificava. Aquele que os judeus diziam ser o Deus deles. E eles, estando diante de Deus, não acreditavam em Jesus. E aí, Jesus continua: no entanto, não conheceis, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Olha, Jesus os chama de mentiroso, porque, veja bem, se Jesus dissesse que não o conhece, que não o conhecesse, Jesus seria um mentiroso como eles. E aí, Jesus disse: vosso pai Abraão exultou por ver meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Aí os judeus ficaram ainda mais perplexos. Olha o que eles disseram. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Meu Deus. Eles estavam diante de Deus, mas a incredulidade deles não deixavam eles enxergar que eles estavam diante de Jesus, o único e verdadeiro Filho de Deus, feito homem entre nós. E aí Jesus continua. Jesus disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Caríssimos irmãos, nós devemos se lembrar que esta palavra, eu sou, Jesus nos últimos evangelhos e no Antigo Testamento, em muitas passagens, Jesus disse, eu sou. Outra hora ele diz, eu sou o que sou. Por exemplo, quando ele apareceu lá na sarça ardente para Moisés, lá no Antigo Testamento, quando ele envia Moisés, lá também, aí Moisés, mas o que eu vou falar quando eles te perguntarem quem te enviou? Você dirá, quem me enviou foi, eu sou o que sou. Bem, e aí a gente fica assim a imaginar, eu sou o que sou. O que vem ser, meu Deus do céu, esse eu sou o que sou? Eu sou o que sou significa a totalidade de Deus, ou seja, a totalidade de Deus do antes, do presente e do futuro. Ou seja, para Deus não tem antes, não tem presente, não tem futuro. Para Deus tudo é presente, vamos dizer assim. Uma simbologia, vamos usar esse termo. Então, quando ele diz, eu sou o que sou, ele está dizendo em sua totalidade. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua totalidade, desde o princípio e até o fim. Ou seja, o teu reino não terá fim. Terá fim aqui, essa passagem humana nossa. Mas quando Jesus se refere, eu sou o que sou, ele está se referindo à sua totalidade. Agora, entender isso e compreender isso, meus amados irmãos, muitas vezes é muito difícil. E aí Jesus, terminando ali o Evangelho, aí então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu, se saiu do templo. Veja bem, a pessoa se esconder, a pessoa fugir, como acontece nos dias de hoje, sempre acontece. Mas nós vemos aqui que desde o princípio se esconder ou fugir, muitas vezes é necessário.
Nós vimos isso muitas vezes na Sagrada Escritura. Amados irmãos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço para vocês todos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Assim seja. Amém.